Hello? Hi. 10 seconds late. Last night it was 7, the night before 5. I can see the handwriting on the wall. You're cooling. I want to be your dazzling white knight. I'll splash you sizzling. Il y a tant de films chaque semaine d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Damit du wenigstens weißt, wie du aussiehst. Hi. A Escola das Artes está de volta com o ciclo de cinema e videoarte Técnicas de Desconfinamento e hoje vamos ver dois filmes, o Erwartung, do Pedro Ué, e A Sala Vazia, do Afonso Costa. Pedro Ué é um artista plástico que vive e trabalha no Porto, estudou nas Belas Artes do Porto e na Academia de Belas Artes de Viena e tem um mestrado pela Luc School of Arts, em Bruxelas. Expôs recentemente na Galeria Municipal do Porto, na Galeria Graça Brandão e no Sismógrafo, entre outros espaços, e trabalha sobretudo com imagem em movimento, fotografia, ambientes imersivos, imagem digital, e é também membro do Sismógrafo e foi cofundador da Nartes, um off-space que funcionava na Baixa do Porto. Foi precisamente na Nartes que eu tive o gosto de também descobrir o trabalho do Afonso Mota. Este mesmo Sala Vazia foi apresentada lá e este foi um filme que ele fez, um dos seus dois filmes que fez em contexto académico e este recebeu uma menção honrosa no Take One do Curtas de Vila do Conde. Os seus outros filmes já passaram pelo Indie Lisboa, nomeadamente O Sul e Poder Fantasma, que este último tendo vencido a competição nacional e recebido o prémio Novo Talento FSCH.
E neste momento, entre outros projetos que tem desenvolvido, como a Curta aos Nossos Amigos, o Dente de Crocodilo a convite à Paula do Walsh e o filme-concerto Volúpia das Cinzas com Gabriel Ferrandini, apresentado na Zé dos Bois, neste momento está a trabalhar com Lourenço Crespo num novo projeto com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Vamos agora ver os dois filmes e no final os artistas estarão connosco para uma breve conversa sobre os seus trabalhos. Obrigado e até já. E pronto, acabamos de ver o filme Sala Vazia, do Afonso Mota. Antes tínhamos visto o Erwartung, do Pedro E. E agora o Pedro e o Afonso estarão connosco um pouco para falar destes dois trabalhos. Eu se calhar começava por colocar uma questão ao Pedro. Aproveito para te agradecer o facto de teres aceito mostrar o teu filme e estares aqui connosco, ainda à distância, nesta conversa. E se calhar começava por te perguntar qual foi o contexto de produção deste trabalho, onde é que o apresentaste e no fundo, qual foi a premissa que o lançou? Tu trabalhas muito... Este texto é apresentado junto com uma citação de Roland Barthes, que fala de uma espera. Não sei se gostarias de falar um pouco dessa ligação com a espera. Sim, olá. Retribuir o agradecimento, obrigado pelo convite. Antes de mais, bem, este trabalho veio, eu ainda estava na faculdade, estava no último ano, foi produzido com a ajuda da Sara Graça, que inclusive aparece em algumas das imagens. Depois houve depois dessa questão da filmagem, disso tudo, houve um processo de trabalhar o som que esteve mais do lado do Polido e do Loureiro, que foram duas pessoas que sempre me foram ajudando nestas questões de som. E o vídeo partia, fundamentalmente, eu na altura andava a pensar sobre estas questões de espera e de momentos de ataque ou de não ataque, relacionadas muito com, se calhar ataque não é bem a melhor palavra, mas de ação. Andava muito a pensar nisto relacionado com discursos romanticizados, sejam eles políticos ou amorosos. E o vídeo aparece como uma sucessão de imagens que me vieram à cabeça a partir da leitura de um capítulo do Fragmentos Amorosos do Barthes, a espera. E nesse sentido interessava-me um bocado filmar essa ideia de espera. Por um lado, a ideia de espera que eu ia brevemente falando ali, não era? Mas por outro lado, os momentos antes de realmente agir. Poderiam ser momentos de ação também de certa forma, mas que são momentos em que se pressupõe que algo a seguir vai acontecer e que ali nunca acontecia. Portanto, havia de certa forma esta frustração de que não acontecia, mas dava a entender que poderia. Pois, uma pergunta que me surgiu é como é que pensaste, ou como é que se filma, não é, esta expectativa, esta não ação, precisamente o não agir? Pois também não sei. Eu acho que neste caso em específico aconteceu muito isso. Quer dizer, havia um guião, mas não era propriamente um guião muito definido, mas não me era pedido isso. Não havia uma equipa, não é? Aquilo era filmado, na altura eu tive a ajuda da Sara a filmar, e portanto aquilo era filmado entre nós os dois, era a nossa equipa. O equipamento também era muito escasso e, portanto, não havia... eu não senti na altura uma necessidade de ter esse tipo de script, de linha que me definisse já o que é que eu ia fazer. Portanto, foi sendo, de certa forma, as filmagens foram relativamente rápidas, foram feitas em, julgo que 2 dias. E foi muito à base de ir filmando e filmando. Eu sabia que havia inícios da ação que queria filmar, sabia que havia
tipos de imagens que queria filmar e ela foi sendo filmada desta forma. Como se filma uma não ação ou como se filma uma espera, não sei. Eu acho que, à partida, de certa forma, estas também são ações, mas que indiciam que uma ação maior acontecerá ou que uma ação posterior acontecerá. Que neste caso eram sempre cortadas e eram sempre juntadas novos inícios de ação que não determinavam essa concretização da ação total. Aproveito para o Afonso está aqui connosco também. A propósito do Sala Vazia, gostava se podias falar um bocadinho do processo, tanto de produção como conceptual. Eu sei que foi um filme que desenvolveste na Escola Superior de Teatro e Cinema. Em que é que estavas a pensar na altura em que surgiu este trabalho? Alô, aí, aos dois, já nos tínhamos dito, mas toda a gente. Obrigado por terem passado o filme também e pelo convite. Eu comecei a trabalhar o filme um bocado por causa de uma cadeira que existia na STC, que ainda existe, que é Laboratório Experimental, que é assim uma cadeira onde se volta a pedir às pessoas que não se especializaram em realização para fazerem um projeto pelas suas próprias mãos. E até à altura eram sempre assim considerados, eram sempre projetos mais íntimos e coisas mais pequeninas, mas a escola não estipulava nada que não se pudesse fazer um projeto mais ambicioso com a equipa e pedir material. Portanto, eu aproveitei um bocadinho a hipótese de poder fazer isso e tentar fazer a minha filmagem, porque eu acabei por me especializar só em imagem no curso da faculdade e pronto, e foi para mim uma hipótese de voltar a ver se eu ainda queria realizar e foi um bocado por aí que o filme surgiu, por causa dessa cadeira e não sei, acho que foi um filme que se foi construindo muito também em reuniões e a equipa começou assim com umas ideias soltas e só depois é que se foi formando um argumento, ainda demorou algum tempo. E mesmo a questão da internet não foi o motivo de partida para o filme desde o início. Eu não sei se me estão a ouvir bem, lá mais. Estávamos a ouvir melhor, antes estávamos a ouvir melhor, sim. Pronto, acho que isso em termos conceptuais e de produção foi isso, foi uma cadeira da escola e eu decidi fazer um filme com uma equipa, mas que acabou por ser um bocadinho controverso, porque pelos vistos não era um bocado o objetivo do exercício, não era fazer assim uma colagem ambiciosa. Mas correu tudo bem, não houve nenhum problema, foi assim umas colagens. E depois no filme é interessante a forma como combinas métodos de filmagem, sim. Não é? E como combinas ambientes digitais com ambientes presenciais, não é? Como é que foi feita como é que pensaste essa articulação? Não sei, nós no início ponderámos a hipótese de construirmos assim, fazemos nós uma falsa rede social para não termos problemas com o Facebook e coisas assim, mas depois percebemos-nos que isso ia ser, ou ia ficar muito mal feito ou pronto, ou não ia ser feito sequer. E como é que nós decidimos? Não sei, acho que fomos experimentando, isso foi das últimas coisas que foi até filmada. Nós filmámos os planos de photoboot no computador, usando como se fosse uma câmera normal, e depois a própria narrativa que acontece no Facebook já foi inventada já numa fase muito posterior da montagem. As cenas de webcam estão quase todas trocadas do que eram originalmente pensadas. E foi isso, foi um bocado, tivemos que depois a parte de filmar o que se vê no ecrã, foram tipo 3 computadores sincronizados, tipo, era eu, a montadora, a Margarida Menezes e às vezes os produtores, que era a Joana Reis e o João S., cada um no seu computador a fazerem das personagens, com o diálogo já escrito e assim a controlarmos os tempos e repetir takes, era um bocado como filmar um filme, mas tudo assim no computador. Saber, estávamos todos, tipo, havia só um computador que filmava tudo e os outros eram só personagens que tinham que intervir de vez em quando. Mas o filme agora é engraçado olhar, que isto para mim também começou, a responder à pergunta anterior, como é que começou conceptualmente, também veio deste início de flirts e ameaças pela internet, que em 2014, pelo menos para mim era quando começava assim a surgir, de uma maneira mais estilizada e jovem adulta. E é engraçado ver como é que as coisas mudaram e já se tornaram um bocado
mais normais hoje em dia, esse tipo de interações. Não estou a ouvir. Estás a ouvir agora? Estou, desculpa. Pronto, também é interessante essa forma ver agora como, sobretudo com esta situação atual em que vivemos, em que grande parte das nossas relações foram forçosamente enviadas para o ambiente digital e o teu filme, de certa forma, parece levantar algumas dessas questões sobre uma espécie de mediação que estas plataformas acabam estas plataformas acabam por consistir em uma forma de mediação que às vezes parece provocar algum tipo de distanciamento entre as consequências e os atos. E o que é que queres dizer com mediação? Com tipo... Não estou a perceber bem o que queres dizer com mediação. Mediação no sentido em que muitas estas ferramentas acabam por tomar lugar ou seja, acabam por ser uma barreira... Tirar o intermediário. Exatamente, acabam por ser um intermediário entre as duas, entre a mediação... Sim. Não sei, por acaso, isso no filme se está lá... É natural, não foi uma coisa que pensámos muito, porque na altura ainda era assim, tipo, um bocado novo. Eu lembro-me de todos os meus amigos, as pessoas ainda estavam muito fascinadas com esta ideia de ter uma câmera sempre no computador e filmávamos-nos muito no photobooth. Havia assim uma cena meio narcisística desses tempos, de começar a ter acesso a estas câmaras. Antes já acontecia um bocadinho antes, portanto não há nada novo, mas por alguma razão, dentro do grupo que eu estava, e acho que maior do que isso, havia este fascínio por estas câmaras no computador nesta altura. Mas como é que o filme trata essa cena de mediação? Pois, mas eles acabam todos por se cruzar fisicamente. Exatamente. Neste filme. Todas as conversas que existem online acabam por ter um espelho físico. E eu sempre pensei no filme um bocado como uns Power Rangers, é assim que eu explico o filme. As pessoas aparecem na foto de perfil e depois o que eu gostava era que elas na realidade fossem tipo um bocado uma foto de perfil ambulante. Se calhar é o que vamos começar a caminhar, porque as pessoas vão ficar ainda com uma presença muito mais real na internet. Não sei se estamos a caminhar para esse sítio. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, era isso precisamente que eu gostava de... Pronto, que eu estava curioso por saber. Pedro, no teu caso, tu também trabalhas muito com imagens digitais e com ambientes digitais, mas não creio que seja esse o caso deste Hervartung. Em todo o caso, perguntava-te um bocadinho como é que, se achas que consegues associar este filme, esta ideia de expectativa, esta ideia de intervalo também, de suspensão pronto, intervalo de suspensão da ação, no fundo, com este período intermédio que existe enquanto esperamos no caso do texto do Barthes falava-se de uma chamada, mas numa sociedade do imediato, em que a comunicação é muito mais rápida, a chamada passa a ser a mensagem instantânea, passa a ser a videochamada e, portanto, como é que sentes essa crescente ansiedade e de que forma é que pensas essa questão? Eu acho que se calhar mais do que chamada, hoje em dia estamos todos à espera da sirene que nos deixe sair de casa e tirar a máscara. Yeah. Até porque de chamada, se calhar estamos todos um bocado fartos. Não, mas é engraçado porque não acho que há ao longo acho que na lógica de agir, e é uma coisa que se repete, que se pode ser pode haver uma metáfora para qualquer tipo de tempo, não é? Antes de haver uma grande ação, antes de haver o que quer que seja mais pessoal, seja mais global, há esse momento de espera, e acho que era aqui que neste momento de espera que me interessava centrar. Hervartung bem, porque na altura Barthes usa como referência a Hervartung, que era uma ópera em que uma mulher espera o amado na floresta à noite e não o encontra. E de repente esbarra com um corpo que está morto. Então
Eu já não tenho a certeza que isto seja literalmente assim, mas eu acho que era mais. E portanto o momento de espera para ela era um momento de espera pelo amado. Aqui não havia essa ideia de ser um momento de espera para o amado, porque eu acho que não existe essa dimensão romântica no vídeo. Existe se calhar mais uma dimensão quase de luta, de qualquer coisa porque se vai lutar. Não se percebe muito bem se essa luta é mais ou menos real, mais ou menos virtual, mais ou menos... não sei, mas acho que este momento de espera andava mais em relação a isso. Em comparação com um tempo como o de hoje, eu acho que na verdade nós não sabemos muito bem o que esperar. E acho que a dificuldade é essa. Por um lado, esperou-se uns meses para sair à rua e se manifestar sobre mil e uma coisas que já podiam ter sido manifestadas antes, mas que houve tempos de espera, uns Sim, houve melhores, tempo a outros pensar. piores. Sim, e houve... Mas, por outro lado, há também um tempo de espera que nós não sabemos se queremos voltar ao que estávamos antes, se vamos voltar para uma realidade aumentada em relação àquilo que estávamos antes, se vamos ficar mais virtuais ou menos virtuais, se isto serve para implementar uma série de medidas também que já estavam a ser pensadas e que ainda não tinham saído das gavetas. Não sei, há bocado, antes desta conversa, estava a falar com o Afonso sobre isso, estávamos a falar como é que estava o Porto, como é que estava Lisboa, como é que estava cada coisa, e ele dizia-me que, pronto, Lisboa fecha tudo às 11, como fecha no Porto, e que tinha medo que isto fosse despolutar, que isto fosse abrir as portas para que daqui em diante tudo fechasse às 11 ou à meia-noite em Lisboa, como antes já se queria fazer mais ou menos nas zonas da movida noturna lisboeta, não é? E se calhar não nesta dimensão, porque esta dimensão se calhar ainda é um bocado pequena, não é? Da movida, mas noutras coisas acho que ao longo destes meses de confinamento fomos vendo sendo atiradas ideias para o ar e medidas, umas vezes retraíram-se, outras vezes não se retraíram, em que parecia que eram coisas que saíam de gavetas onde estavam brilhantes ideias e que estavam à espera disso. Do outro lado estamos nós à espera de perceber e às vezes de sair à rua. Bem, acho que divaguei um bocado, mas não. Mas é com a pergunta também, não dava para não. Não, está. É os tempos que temos. É isso. Por acaso, estavas a falar das manifestações e é curioso que, não me lembro quem é que estava a falar disso, mas em relação a estas manifestações antirracistas do Black Lives Matter, que têm surgido nos Estados Unidos, houve alguém que falava precisamente do facto de... Porque a violência policial já é uma constante nos Estados Unidos, em particular face a vidas negras, mas que poderia ter sido também um motivo de as pessoas estavam fartas de acatar ordens, de ouvir, não é? De estar em casa, em segurança, e de um momento para o outro acontece aquilo por uma força da autoridade, e que também pode ter sido isso que fez com que a explosão fosse de revolta fosse tão forte e tão marcada. Sim, não só nos Estados Unidos, acho que a violência policial Cá também é a mesma coisa. E principalmente para as populações minoritárias no mundo ocidental é uma constante. Este tempo se calhar é um tempo, e se calhar ter acontecido neste tempo despoleta por todo o mundo um bocado essa reação e esse abrir de olhos. Espero que não caia no final deste tempo, mas sim. Mas são coisas que já cá estavam, são coisas que já podiam, se calhar à espera até podiam não ter sido tão grande, podiam não ter sido por este momento de... Eu acho que a grande questão aqui é que, cá nos tempos, quando nós fizemos estes outros filmes, o Salvas e o Pedro, a internet era quase à velocidade da luz, era super rápido, e agora é uma coisa que é simultânea ou instantânea. As coisas já... Toda a gente está consciente do que está a acontecer do outro lado do mundo no momento em que acontece. Isso já, pronto, não é uma realidade de 2020, temos vindo a caminhar para esta hipercomunicação global,
E acho que isso, misturado com o facto que as pessoas tiveram mais tempo a refletir e têm mais tempo a formar ideias e para se educar, acho que isso, depois com o que aconteceu, faz tudo sentido. Sim, acho que neste gap de 5 anos entre o momento em que nós fizemos esses filmes e esta conversa, o próprio uso, não sei do Afonso, mas estou a pressupor e acho que estou a pressupor bem. Sim. O próprio uso que nós damos da internet é um uso completamente diferente. O próprio desenvolvimento, as próprias relações que temos a partir da internet ou não virtuais são completamente diferentes. E, sim, eu achava que éramos alguém que tinha saído da faculdade, ou que estava a sair da faculdade. E eu já achava que passava muito tempo no computador nessa altura. Tipo, se eu soubesse que daqui a 5 anos ia estar assim, tipo, eu acho que passo o quadruplo do tempo agora. Tipo, olhar para ecrãs, há sempre ecrãs, nós temos muito mais estímulos e informação a vir de todo o lado. Sim, e se calhar se não fosse assim, como é que se punha uma parte da população tão grande a trabalhar a partir de casa ou a trabalhar a partir à distância? E há muito para consumir, eu acho também. Eu tenho pensado muito nisso na experiência de Eurocinema e tem-me vindo muito uma história que o meu padrasto me contou quando foi ver os Monty Python e o Holy Grail, tipo nos anos 70, cá em Portugal, e ele foi ver o filme 7 vezes e na primeira vez, aquilo a certa altura no filme, há um falso intervalo. Tipo, e as pessoas todas levantaram-se da sala de cinema, pronto, e depois de repente o filme recomeça e afinal não há intervalo e toda a gente se riu e é assim grande galhão. Para começar, o meu padrasto ter ido ver o filme 7 vezes ao cinema já é uma coisa assim, tipo, quem é que faz isso hoje em dia? Quem é que paga 7 vezes para ver a mesma coisa, sendo que há sempre coisas novas para se ver de graça? E o que é engraçado é que o meu padrasto, nessas 7 sessões, progressivamente, ele foi reparando que o número de pessoas que se levantava nessa piada do intervalo foi diminuindo até que na 7ª sessão já ninguém se levantava. Portanto, era tudo pessoas, era uma sala cheia, ou quarteto cheio, de pessoas que já tinham visto o filme, estavam todas a pagar bilhete para rever um filme. Pronto, eu acho que esta sociedade estamos a caminhar também a esta facilidade de acesso à cultura, também transforma um bocado a experiência depois física de experienciar a cultura. E é uma coisa que vamos ter que aprender a lidar, como é que se valoriza os eventos ao vivo e os eventos online. Vamos ter que começar, vai-se criar novas estruturas, acho que vai mudar algumas coisas nesse aspecto. Porque antigamente uma pessoa estava a falar comigo, uma pessoa ia a um concerto de hardcore, desculpem só se estou a ficar muito tempo, mas uma pessoa ia a um concerto de hardcore e pronto, e depois tipo, se calhar não podia ouvir hardcore até voltar a ir a outro concerto ou voltar a encontrar uma cassete. Hoje em dia, se tu podes ir a um concerto de hardcore e foste ouvir hardcore para o concerto no carro, voltaste, foste ver reviews e não sei o que, tens sempre coisas para consumir hoje em dia. Eu acho que é a diferença de há 5 anos para cá, mesmo assim isso aumentou muito mais. Acho que as pessoas começaram a depender de um consumo absoluto sempre. Tem que sempre haver alguma informação nova. Eu falo por mim, não estou a criticar ninguém, estou sempre à espera de um vídeo de um youtuber que eu gosto, de uma série que eu acompanho, ou de um... Pronto, por aí fora. Desculpa, João, se me prolonguei. Não, está ótimo. Sim, concordo plenamente. Aliás, eu às vezes nem sei, com tanto filme por onde ver, nem sei por onde começar a escolher, não é? Depois também é a questão da escolha. Mas agora, se calhar, aproveitava para vos perguntar como é que, se calhar começando pelo Pedro, pronto, o que é que vocês têm, porque este filme já tem 5 anos, vocês na altura estavam ambos a acabar, não sei se era licenciatura, mas sim, em ambos os casos. E, portanto, o que é que tem feito depois disso? Como é e de que forma é que este trabalho se enquadra no resto do vosso trabalho? Se calhar começava por ti, Pedro. Bem, eu entre esse tempo e agora tive 1 ano e meio fora a estudar, fui fazendo exposições e não há muito mais para lá disso. Trabalho novo, mas a forma como vejo, sei lá, eu não sou alguém que ande, que constantemente olhe muito retrospectivamente para o meu trabalho. Acho que já não vi este vídeo, se calhar terei visto depois de 2005 uma ou 2 vezes no máximo, mas 2015. 2015, sim, desculpa. Mas já não o via há mais de 1 ou 2 anos de certeza. E portanto também foi engraçado voltar a revê-lo e voltar a pensar nestas questões de espera e de tempos.
Até porque num dos meus últimos trabalhos, essa era uma questão muito importante, a questão não tanto da espera, mas do tempo e da velocidade. E de quanto mais rápido, e de uma velocidade aliada a uma ideia de poder e desta relação, deste triângulo entre velocidade, poder e... Assim da terceira. Velocidade. Bom, mas havia aqui uma relação... Força. E sim, força. E havia aqui qualquer coisa de que quanto mais rápido eras, mais poder tinhas e, portanto, conseguias ter mais velocidade e ter mais poder. E havia assim uma sucessão. E andava muito à volta também desta ideia de tempos, não é? Que já não se punha tanto uma questão de espera, porque a questão de espera era aniquilada por esta ideia de velocidade e de poder, e de ser rápido. E, portanto, mas eu não tinha em mente, na altura, que tinha feito um Erwartung, uma espera. E no teu caso, Afonso, sei que estás agora a trabalhar num projeto. Que filmes é que tens feito, entretanto, e de que forma? Estava a pensar se eu olhava retrospectivamente para o meu trabalho. E acho que eu revejo... Eu normalmente, quando vou começar um filme novo, tipo, no dia antes de filmar, costumo ver o último que fiz, para ver tipo, se topa algum erro, algum clichê que eu faço, um vício. Mas a não ser que me obriga, há uma mostra ou assim, mas tipo, por norma também não costumo muito. Desde então tenho continuado a fazer assim curtas, fiz uma média longa experimental estranho que foi aos nossos amigos, foi super com a ajuda também da Sara Graça, que ajudou o filme do Pedro. E fiz assim, a minha primeira curta fora da escola, mais de ficção oficial, que foi o Poder Fantasma, que teve o ano passado no Indie Lisboa, que é sobre um diretor de som. E estou a preparar agora duas curtas novas, uma mais experimental e outra mais assim, de ficção. Foi escrita pelo Lourenço Crespo. E isto era para dizer o quê? O que é que eu estou a fazer agora? Como é que eu... Pois isto era para dizer o quê? Não, é um bocadinho isso. Estás a trabalhar num novo projeto. Tens tido problemas com esta questão do... Tenho. Pronto, era isso que eu estava a perguntar, se tu querias que eu falasse. Sim, é isso. Ainda estou à espera. Está a ser mais lento a organizar para filmar, para reunir as pessoas todas ao mesmo tempo, porque as pessoas também ficaram todas com coisas em atraso, portanto é preciso... pronto, e depois como eu não sei, pelo menos para mim o meu cinema, ou a forma como eu gosto de fazer cinema é muito presencial, eu gosto de ter reuniões, gosto de falar com as pessoas, acho que as melhores ideias vêm tipo, não quando eu estou forçosamente a tentar ter uma ideia, mas quando estou a conviver com as pessoas com quem estou a fazer um filme e que querem que o filme vá para a mesma direção que a minha. Mas é isso, tem sido um bocado complicado, estou ansioso para voltar a filmar. E estou-me a organizar lentamente, estou a apontar para setembro, que já me parece assim uma altura positivo. Setembro parece... Segunda vaga. Sim, um bocadinho antes da segunda vaga, é o que eu estou a apontar, é tipo... Quem sabe, com a velocidade que as coisas estão agora, ninguém sabe se vai haver se não há mais 4 vagas até lá. Assim, Pronto, Pedro e Afonso, agradeço aos dois a terem aceito o convite, foi um gosto. Obrigado, nós. E pronto, o ciclo continua para a semana com o filme Evergreen da Sasha Litvintseva. E obrigado a todos que seguiram o programa e até breve. Obrigado, malta. Obrigado.